Bem, pessoal, vamos analisar essa movimentação da BTC que segue dando vigência aqui no 15 minutos ao bico de uma figura triangularizada. Na minha leitura, isso aqui vai se arrastar até a virada da VWAP de domingo para segunda-feira. No diário, a BTC basicamente travou no patamar da MM200. Tudo vai depender de como o mercado vai se comportar a partir de segunda-feira. Aquela narrativa de que as más notícias... A gente espera que o Fed não promova um corte da taxa básica de juros extraordinário. A grande maioria dos economistas, está aqui hoje na capa da Bloomberg, acha muito improvável um corte emergencial entre reuniões. A grande maioria dos economistas inquiridos prevê uma descida de 0,25% ou 1/4 de ponto percentual na reunião de setembro. Parece, ao que tudo indica, que aquela narrativa de que más notícias seriam boas, porque se o desemprego aumentasse ou o payroll viesse mostrando uma economia mais arrefecida, seria bom para o controle da inflação, acabou se mostrando vigente até o último dado do payroll, que mostrou uma economia enfraquecida, o que teoricamente deveria ser bom, porque indicaria uma queda na taxa básica de juros, acabou derrubando o mercado de ações e derrubando o mundo cripto. Então parece que desde o último payroll, que veio com uma geração de empregos mais baixa do que o mercado aguardava, desde então as más notícias passaram a ser simplesmente más notícias. E o que estava acontecendo é que até esse último dado do payroll, quando vinha uma notícia ruim, era bom para o mercado, porque indiciava basicamente um corte na taxa básica de juros. Agora, com a proximidade das eleições nos Estados Unidos e a pressão sobre o Fed, más notícias passaram a ser simplesmente más notícias. E o que vem por aí é que as boas notícias, já que a economia norte-americana está bombando, agora se comportam como boas notícias. Então, se os dados do seguro-desemprego como vieram favoráveis, vieram abaixo da expectativa, basicamente o mercado vai reagir positivamente. Então a gente voltou à normalidade, no sentido de que boas notícias são boas e más notícias são simplesmente más notícias. Resumindo, a pressão eleitoral sobre o Fed é brutal, é muito provável que eles reduzam a taxa básica de juros e com isso... basicamente a participação do setor público no PIB norte-americano não para de avançar, justamente porque tem uma corrida nuclear espacial, uma corrida armamentista só vista na Guerra Fria. Tudo isso está turbinando a economia norte-americana. Aqui no gráfico diário ancorado pela banda de VWAP anual, a BTC voltou a transitar pela banda superior. Normalmente, quando isso acontece, ela facilmente vai estressar a resistência subsequente. Na minha leitura, ela vai desenhar uma cunha. No diário, a gente, se romper a MM200, só vai parar na aresta superior dessa acumulação, que é essa LTB linkando todos esses topos descendentes. Lembrando aos senhores que se a gente romper com força 70 mil, ela só vai parar em 73. E se romper 73, aí basicamente a BTC explodiria em direção à onda 3, que tem que guardar proporcionalidade com a onda 1. Vamos lá para o semanal para a gente entender. A onda 3 basicamente tem que guardar proporcionalidade dimensional com o mastro, que formou a onda 1. É isso que levaria a BTC para um patamar ligeiramente acima de 100 mil dólares. Então, na minha leitura, diante de todos esses elementos que estão fermentando, olha aqui no semanal esse candle vendedor virando um verdadeiro martelinho, o que indica o fim desse ímpeto acumulacional vendedor. Isso aqui é um desenho clássico de uma conclusão de um período congestional corretivo. Isso aqui fatalmente vai explodir em direção a 100 mil dólares. Eu acho muito mais arriscado ficar de fora do mundo cripto do que ficar embarcado, porque não haverá um ponto seguro de reentrada. Muita gente boa vai acabar voltando, pagando 280, 300 por uma Solana, vão pagar 20 dólares numa Toncoin, podendo pagar agora 6,63. Na minha leitura,
facilmente um pump espasmódico vai impor um pedágio muito caro para essas pessoas que desembarcaram. Esses supostos influencers cripto, eles não entendem nada, falam basicamente do que eles não entendem, eles não conseguem entender, por exemplo, por que uma Apple vale 3 trilhões, eles acham que é vendendo o iPhone e não é. A Apple só vale 3 trilhões por conta do iOS, onde há dados e riquezas trafegando e que justificam o valor de 3 trilhões. É a rede que vale 3 trilhões e não a venda dessa shit encrenca. Ou seja, se há mais dados e riquezas trafegando em ambientes da Web3, numa ETH, numa Solana, numa Tron, numa BSC, Binance Smart Chain, é óbvio que os ambientes da Web3 estão criminosamente subavaliados. Então é inacreditável que todos os ecossistemas da Web3 juntos só ostentem um valor de 2,11 tri. Não dá nem para comprar uma Apple com todo esse valor. E, ao mesmo tempo, há mais riqueza trafegando nos ambientes de finanças descentralizadas. Só ver o que a Rússia acabou de fazer, legalizou as criptomoedas para permitir que corporações empresariais, principalmente, quitem obrigações transnacionais via o SDT ou o SDC. Enfim, eles foram excluídos, expulsos do sistema SWIFT de pagamentos. Então há efetivamente mais dados e riquezas trafegando nos ambientes da Web3 do que no iOS, e mesmo assim a Apple vale bem mais do que todos os ecossistemas criptográficos somados, que só valem 2,11 tri. Normalmente, essas distorções bizarras, como a criminosa subavaliação do mundo cripto, são corrigidas de forma muito violenta. É inacreditável que uma BTC não valha pelo menos 160, 170 mil dólares só pela quantidade de riqueza que trafega na rede. É inacreditável que uma ETH já não valha pelo menos 1 trilhão de dólares só pela quantidade de riqueza que trafega na rede. Esses supostos cripto-influencers que falam bobagem e destilam chorume nas redes não entendem do que eles falam. Não deixem o horizonte dos senhores ficar embaçado, turvo. Tenham um horizonte claro, com foco específico. A única maneira de se avaliar, de se avaliar uma rede hoje é a lei de Metcalfe, é o único critério aceitável. Agora estão surgindo teses de mestrado, doutorado, todas as técnicas de avaliação de redes com base no fluxo de caixa descontado, tentando comparar o gás de uma ETH com o faturamento de empresas, são técnicas furadas que já estão sendo devidamente afastadas pelas novas teorias que estão surgindo. Ainda não há um consenso sobre como efetivamente avaliar uma rede da Web3, mas com certeza vai pela linha da lei de Metcalfe. Não ousem estar desembarcados do mundo cripto nesse exato momento. Quando o tiozão da Petrobras resolver embarcar, porque uma teoria avalizada de avaliação de redes perceber que, uma Petri 4 tá trafegando de forma embrulhada na rede Avalanche. Isso é interessante, porque uma teoria lá de Harvard entendeu que o valor real da rede é 1 trilhão. Meus amigos, quando isso acontecer, a gente vai estar pulando fora, porque essa liquidez, vocês não podem ser a liquidez de saída. Essa liquidez que vai entrar com os tiozões da Petrobras, é elas que vão bancar a nossa saída da Solana a 1.250 dólares. Mas hoje vocês podem comprar Solana abaixo de 160. Hoje vocês podem comprar uma Toncoin abaixo de 7 dólares. Mas quando a Tom bater 90 dólares, nós sairemos quando os tiozões da Petrobras chegarem. Não ousem se comportar como as sardinhas de uma revolução. Não sejam mal comparando a revolução que está se desdobrando com a Revolução Francesa. Hoje, talvez a pior condição do sujeito numa eventual revolução dessa é tentar ser amiguinho do rei lá, do Luís XVI. Com certeza, o pescoço tá ali, brilhando para ter a cabeça cortada na guilhotina.
nessas horas, também não sejam os girondinos jacobinos lá, que um se brigou com o outro depois da Revolução e um acabou cortando a cabeça do outro. Sejam imunes a esse horizonte turvo. Tentem criar uma situação em que vocês consigam formar um julgamento imparcial. O que vai acontecer é que quando a BTC romper 100 mil dólares, um monte de cripto-influencer vai aparecer de Ferrari, de Lamborghini, dizendo que ficou rico. Eles vão mandar os senhores comprarem na ganância extrema. Só que a hora de comprar é agora. Quem não sabe o que comprar é só clicar no link abaixo. Gemas Altcoin Alert. Ali eu selecionei as 40 melhores altcoins em potencial de retorno para esse ciclo. E não pensem os senhores que as altcoins, a maioria delas não sobrevivem a mais de um ciclo. As tecnologias mudam, os consensos de confirmação de blocos evoluem. É só ver a Solana, é disruptiva, porque ela pode lidar com mais transações por segundo que a Visa, Mastercard e a American Express juntas. Ou seja, a latência da Web3 está desaparecendo, ela vai se comportando cada vez mais como a Web2 e não ousem achar que vocês podem casar com uma altcoin e morrer com ela, porque a tecnologia muda rapidamente, nem tudo é BTC e ETH no mundo cripto. Quem não sabe o que comprar é só clicar no link abaixo. Não se esqueçam que a altcoin que mais se valorizou no ciclo de 2020, 2021 foi a Axie Infinity, que hoje basicamente está fora do radar. Daqui a pouco eu volto, vou fazer Filecoin, Render Avax e quem quiser sugerir é só colocar nas mensagens abaixo. E quem não sabe o que comprar é só clicar no link abaixo. Gemas Altcoin Alert. Daqui a pouco eu volto, grande abraço.